sabem, não têm consciência de que interagem com robôs na internet. Eles realmente recebem as mensagens e imaginam que estão dialogando com seres humanos normais, que têm aquele pensamento, que têm aquela opinião. Então, para esse público, o impacto da desinformação que chega em redes articuladas artificialmente é imenso. Ele realmente molda um comportamento, gera radicalismo, gera problemas. Focamos no projeto nas ferramentas que são utilizadas para disseminar esse conteúdo. E se resumem basicamente em 3: contas falsas, redes automatizadas de distribuição, as chamadas redes de robôs, e o patrocínio velado ou patrocínio não identificado de conteúdo, impulsionamento ou patrocínio. Eu não posso concordar, e tenho certeza que você também não concorda, que uma pessoa crie um perfil falso nas redes sociais, que abra uma conta falsa numa rede como o WhatsApp para difamar as pessoas, para plantar notícias que ataquem a sua honra. Isso é inadmissível no país. Então nós estamos fazendo este relatório atacando pontualmente esses crimes cometidos por pessoas que não têm caráter. Tava tudo bem? Bom, vamos lá. Com certeza, eu acho que a lei não está muito bem formulada e também eu acho que tentar criar certos regulamentos nacionais, né, vai criar uma certa fuga de acessos a VPN e perfis fáceis, falsos na internet. Então, olha só. Eles estão tentando acabar com a fake news, mas penalizando os usuários a registrar dados que não são necessários hoje dentro de uma social media pode impactar num problema maior. Por exemplo, quando a social media tiver um leak de datas, né, ou vazamento de dados, não será somente a senha e o usuário. Aliás, a gente não pode trocar CPF ainda, né, ou RG. Acredito que é um só. Então a senha a gente troca, né? Se tiver vazamento de dados, a senha a gente troca. Mas o CPF é uma coisa complicada de trocar. Com isso, se as empresas adaptarem nesse sentido e existirem vazamentos de dados, que com certeza irá acontecer, o potencial disso no mercado negro maior. Esses dados hoje você pode comprar dados falsos na internet por valores de $10 ou até menos, né? Então com isso você vai abrir uma dinâmica maior para o criminoso, ou seja, o projeto de fake news, da maneira que eu posso ver, é uma maneira mais, não vai resolver o problema, aliás vai criar outros problemas que vocês não têm, né? Que o Brasil não tem. O PL 2630 apresenta alguns riscos importantes à liberdade de expressão e a outros direitos individuais fundamentais, como o direito à privacidade. Isso se verifica em alguns pontos que podem ser observados e melhor trabalhados no projeto. Um ponto mais estrutural é uma espécie de lógica que inverte o ônus da prova, né? Que no lugar de tratar o usuário como inocente a priori, trata o usuário como um potencial risco, né? Como alguém que deve ser tratado como um potencial criminoso, o que é um problema, é algo que inverte a lógica de respeito aos direitos individuais. Isso se verifica, por exemplo, na imposição de uma burocracia excessiva para o cadastro do usuário, né? Chegando a vincular o cadastro em rede social à apresentação de documento de identidade e a número de celular registrado, o que é por si também uma medida excludente, que portanto diminui a liberdade de expressão para essa parcela das pessoas que não tem número de celular necessariamente. E vale dizer que, segundo o IBGE, 13% dos indivíduos em áreas urbanas não possuem telefone celular, 30% dos indivíduos em áreas rurais também não, mas podem eventualmente fazer uso de rede social através de lan houses, né? Algo que é comum para pessoas nesse perfil social. Então, hoje o projeto exclui essas pessoas da participação em redes sociais ao tornar obrigatório o cadastro de um número de telefone celular. Então, isso por si já é bem excludente e
significa uma violação do direito à liberdade de expressão dessas pessoas. Além disso, a exigência de documentação é um risco à privacidade, porque você está obrigando as pessoas a cadastrarem seus documentos oficiais em plataformas privadas, muitas vezes estrangeiras, e que já tiveram algumas vezes problemas ligados à privacidade, né? Já tiveram dados vazados, inclusive redes sociais focadas no público LGBT, por exemplo, já tiveram problemas de vazamento, e aí você pode tornar ainda mais arriscado eventuais problemas de privacidade por parte dessas redes, porque você estaria disponibilizando os documentos dos indivíduos, o que é bem complicado. Como que os países estão tratando o fake news? Eles estão penalizando, ou estão tentando, através, por exemplo, aqui na União Europeia, o artigo 13. Você pode procurar aí sobre o artigo 13. O artigo 13 é um artigo sobre a social media, para evitar que a social media deixe essas informações serem publicadas e ter um controle mais rigoroso dessas informações. E, né, em caso de informações falsas, né, o Facebook seria o penalizado e não a pessoa física. Então, assim, tudo depende também de como que isso será impactado, porque você pode trazer o fim da social media, né? Então, como eu disse, eu acho que assim, vai resolver alguma coisa, colocar esse nível de proteção para, né, ou vai também impactar nas empresas de marketing, né? Então tem vários segmentos que talvez essa lei ela está um pouco mal formulada. Agora, em termos de privacidade, sim, né? Como eu voltei a falar, né? O vazamento de uma base de dados que tenha todos esses dados, uma vez vazado, fica difícil de mudar. Então, assim, acredito que hoje esses dados confidenciais de RG e CPF deveriam ser bem confidenciais. O que eu me refiro a isso, por exemplo, eu no exterior, quando eu tento ir num site brasileiro para fazer qualquer compra, esses dados são necessários. E com isso, você abre uma dinâmica, né, para você ter também esses dados roubados. Então, quanto menos dados você tiver do usuário, melhor, né? E não ao contrário, né? Então, acho que é isso aí, tá bom? Valeu! Bem, então quais seriam as alternativas para superar os problemas desses pontos, né? O Livres acredita basicamente que a gente precisa mudar a lógica que está por trás da sustentação desses pontos, né? A gente tem que atacar essas quadrilhas virtuais seguindo o dinheiro, né? Fortalecendo os mecanismos que existem para pegar o financiamento dessas quadrilhas e para identificar e realmente processar e punir os de fato criminosos. E isso não deve passar por um tratamento que coloque a priori todos os usuários como suspeitos, né? Esse é o grande problema. Então a gente precisa modificar essa lógica que permeia todo o PL, retirando esses pontos problemáticos e substituindo aí a lógica de punir, observar, vigiar a priori e colocar a lógica de tratar a investigação do criminoso em específico e não tratar todo o usuário como um potencial criminoso. Essa é basicamente a nossa visão geral, né? Porque se a gente trata todos como a priori suspeitos, a gente cria um clima de vigilância que inibe a liberdade de expressão, além dos outros pontos específicos que eu tratei, que são excludentes e que diminuem as opções disponíveis para os brasileiros se expressarem.